Eu listei 4 ações com foco em dividendos de setores perenes, do setor elétrico e do setor de saneamento básico, que estão muito baratas nesse momento. Então vem comigo. Para demonstrar aqui para vocês a importância de ter um foco nas empresas do setor elétrico e do saneamento básico, eu peguei aqui o índice de energia elétrica da B3, nesse comparativo, que é o IEE, coloquei Ibovespa, IBRX, que é até melhor que o Ibovespa, mas não é tão falado assim, e o IDIV, que é o índice das empresas de dividendos no Brasil. E você vai ver a performance pegando isso aqui os últimos 10 anos, de 2014 a 2024. E o resultado foi esse aqui, no acumulado. Tivemos aí 209%, quase 210% do índice de energia elétrica, IDIV quase 150%, IBRX 131% e Ibovespa 126%. O que isso significa na prática? Que foi excelente, primeiro, investir em empresas de dividendos e melhor ainda, investir com foco no setor elétrico. Pena que não tem nenhum ETF que replique o índice de energia elétrica da B3. O IDIV até tem, por exemplo, o DIVO 11. Então isso aqui é muito bacana e demonstra a importância de ter uma estratégia focada em dividendos nesses setores mais resilientes, mais anticíclicos, mais perenes da economia brasileira. Sendo que você pode consultar as empresas que estão nessas carteiras teóricas, que os índices são carteiras teóricas, carteiras simuladas na prática, e você tem aqui todas as empresas que compõem, o percentual, porque há pessoas que querem fazer o que? Vou copiar a carteira de um índice. Não quero pagar taxa de administração, eu consigo copiar essa carteira, e isso tá tudo certo também. Só que vai exigir um acompanhamento maior, porque esses índices mudam periodicamente. Mas com essa ideia em mente de que é importante ter ações de dividendos focadas no setor elétrico e no setor de saneamento, além do bancário e seguradoras também, mas não é o foco desse vídeo, vou trazer aqui então as 4 ações muito baratas nesse momento para você dar uma olhada. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, é apenas de caráter educativo e informacional. E a quarta ação dessa lista é a Copasa, com código em bolsa CSMG3. A nossa listagem se baseou no seguinte critério: a gente vai pegar a ação com maior índice preço-lucro para a do menor índice preço-lucro, sendo que todas elas, como a Copasa, têm um índice preço-lucro abaixo de 6 vezes e abaixo do próprio Ibovespa, que hoje está negociado no índice PL de 8 vezes, índice PL projetado de 7 vezes, ok? Então aqui está abaixo da média do Ibovespa. Isso é positivo, porque quando a gente compra empresas baratas, mais barata que a própria média do Ibovespa, da Bolsa de Valores brasileira, a gente está fazendo o quê? A gente está colocando as chances ao nosso favor. A gente está colocando o fator valor das empresas a nosso favor. O que é o fator valor, Luan? É justamente você buscar empresas baratas, porque quando você compra empresa barata, a sua expectativa de retorno é maior. Já quando você compra empresa cara, a sua expectativa de retorno é menor, porque ela já está cara. Essa que é a ideia. E aqui a Copasa cumpre com isso. Índice preço-lucro abaixo de 6 vezes, significando na prática que se a empresa conseguir manter o lucro dos últimos 12 meses, só manter, não estou nem falando de aumentar, sendo que essas empresas possuem reajustamento periódico de tarifas, mas vamos supor que apenas manter esse lucro a partir da receita, você teria um retorno com base nesse lucro, não é o dividendo, só se o payout da empresa fosse de 100%, que aí teria uma correspondência com o dividendo, mas não, aqui é o lucro. Em aproximadamente 6 anos você teria o retorno do seu investimento. É um excelente retorno. Seria o equivalente a uma taxa acima de 15% ao ano. Seria um retorno muito bom no investimento, mesmo nesse momento em que a gente tem uma taxa Selic em 10,5%. Já o indicador preço-valor patrimonial está acima de 1. Quer dizer que a ação deu uma subida, e deu uma bela de uma subida, você pode perceber aqui. Por quê? Porque ela pagou excelentes dividendos, esse dividend yield é muito elevado. Mas será que ele é consistente? Quando a gente olha para o dividend yield médio dos últimos 5 anos da Copasa, foi de 8,47%. Mas, detalhe aqui, por mais que seja uma empresa mais perene, os dividendos mudam bastante, precisamos reconhecer, porque você consegue ver aqui nesse gráfico como esses dividendos pagos mudam demais. E aí em 2022 teve uma queda expressiva, principalmente porque o lucro líquido da empresa caiu muito.
teve ali itens não recorrentes, e a empresa só conseguiu distribuir naquela época 38 centavos por ação. Em 2023, 2,89, acima inclusive dos 2,79 que foi um dividendo excepcional de 2020. E olha só como empresas de dividendos, empresas mais maduras, basicamente a cotação não só acompanha o lucro, mas também o dividendo. 2022, né, pagou pouco dividendo. Como é que estava a cotação da empresa? Você vai aqui em cotação ajustada? Não, que a cotação ajustada está ajustando no gráfico os dividendos recebidos. Eu vou mudar aqui no Investidor 10 para a cotação padrão. E aí eu consigo ver aqui embaixo qual era a cotação justamente em 2022 com toda essa queda do dividendo. A ação custava 11,29. 11,29. E o que aconteceu com a ação quando ela veio e pagou em 2023 esse dividendo forte? A ação disparou para R$20, aí corrigiu e agora voltou aqui para 21 porque continua pagando bom dividendo. Então note o seguinte, por mais que a ação esteja barata, a gente precisa reconhecer que hoje não é o melhor dos momentos para comprar Copasa, mas como também não é interessante ficar aficionado naquela ideia de market time, pegar o melhor momento, o ideal é você fazer algo que está dentro do seu controle, que é o quê? Comprar a empresa barata, mesmo que não seja o melhor dos momentos. E aí você tem Copasa hoje negociando com potencial de rentabilidade de 88%, segundo a fórmula do Benjamin Graham, e esse índice preço-lucro abaixo do Ibovespa, mas ciente de que esses dividendos podem mudar bastante. Alon, e o que você faria nesse momento, pensando em Copasa? Se fosse para aportar em Copasa, eu iria aportando devagarzinho, aos pouquinhos, uma pequena parcela dos meus aportes mensais, já pensando em toda essa alta que teve, já pensando nesses dividendos que podem cair e puxar a cotação, para eu ter dinheiro depois para comprar mais ações quando elas estiverem em queda, como foi aqui essa correção em que a pessoa que acompanha acabou comprando mais. A terceira ação dessa lista, também do estado de Minas Gerais, Copasa, agora a CEMIG, aqui no setor elétrico. E a CEMIG, nesse momento, negocia o indicador preço-lucro de 5,53, mais barata que a Copasa. Só que o indicador preço-valor patrimonial é de 1,20. De todo modo, o potencial de rentabilidade é de 84%, segundo a fórmula do Benjamin Graham. E a CEMIG é uma ação que, por mais que pareça que não tenha mudado a sua cotação ao longo do tempo, ele está em tendência de alta, tá bom? Por quê? Porque se a gente muda aqui para a cotação padrão, considerando todos os eventos societários que CEMIG vive fazendo desdobramento, por exemplo, a ação vem numa tendência de alta muito boa. Se você pegar aqui o fundo da pandemia, é como se você tivesse comprado CEMIG a 4, 4,50 e nesse momento ela está aqui em 10 e pouquinho. Então ela deu um retorno bacana. E isso, obviamente, para quem segura o papel. E nesse ano ela vem se recuperando. Ela deu uma recuperada agora. Teve aqui uma correção. Por que essa correção? Principalmente em julho. Primeiro que em julho a bolsa já está caindo, mas a gente precisa lembrar aqui da federalização. O que é isso, Luan? Federalização. Hoje a CEMIG é uma empresa do estado de Minas Gerais. Então, Minas Gerais que hoje tem o controle da empresa. A ideia é a seguinte: Minas Gerais está devendo para a União, para o governo federal, e para pagar essa dívida, eles estão querendo fazer um acordo de entregar o controle da CEMIG para reduzir essa dívida e amortizar essa dívida. Já se pensou até no caso da Copasa, mas Copasa ficou de fora, mas a CEMIG está aqui dentro desse plano de federalização. E a primeira dúvida que fica é: isso é muito ruim? O mercado entendeu no primeiro momento que sim, mas isso é pura especulação, porque pare e pense comigo. Não é porque uma ação ou uma empresa saiu do âmbito estadual para o federal que ela se tornou ruim. Vamos lembrar que hoje o Banco do Brasil é uma ação que performou muito bem, vem tendo lucros recordes, dividendos altos, retorno sobre o patrimônio líquido alto e é uma empresa que é controlada pela União. A Petrobras também melhorou bastante, controlada pela União. Portanto, não é porque a ação ou a empresa da União que ela é ruim. Claro que nós tivemos no passado problemas na Petrobras, a Eletrobras aparentemente tem se tornado melhor após a privatização, mas aqui a gente está falando de uma empresa que não está sendo privatizada. Ela só está saindo do âmbito estadual para o federal. Então é muito especulativo, a empresa não vai piorar automaticamente com esse tipo de medida. Então eu não me preocuparia com isso nesse momento. Porque o que acontece é o seguinte: em havendo de fato a federalização, vai ter que ocorrer o seguinte: um acompanhamento da empresa nos próximos trimestres, nos próximos 2 anos, por exemplo, que Gustavo Décio Bazin, para ver se a gestão nova da empresa vai estar praticando um trabalho condizente com a gestão anterior que tem entregue valor para o acionista naquilo que se espera de uma empresa de dividendo e mais madura do setor elétrico. Então é isso que você precisa fazer para não cometer erros ou se arrepender de ter vendido uma empresa no susto por conta da federalização. Veja só qual é a recomendação do Itaú BBA, a divisão de investimento do Itaú. Ele recomenda monitorar os próximos eventos de perto,
mas considera uma federalização da CEMIG como improvável de se concretizar se os termos estabelecidos no projeto de lei que hoje está no Congresso forem mantidos no Senado e na Câmara dos Deputados. O BTG, por exemplo, classifica como desafiadora a federalização tanto da CEMIG quanto da Copasa, que ainda fica esse burburinho, uma vez que o processo pode ser complexo e demorado, então isso pode demorar muito. Pensando na demora do processo legislativo e todo esse debate que está envolvendo a federalização, talvez nem aconteça nesse ano. A Genial, por exemplo, espera ter mais clareza sobre a federalização após as eleições municipais, então esqueça para esse ano. Ainda é muito cedo para se preocupar. Eu entendo que nesse momento é só um momento de calma com o CEMIG. Tá barata, tá entregando retorno, continua pagando dividendo. É isso que importa para o acionista. E a próxima ação dessa lista, agora também do setor de saneamento, é a Sanepar. Tem a SAPR11, a 3 e a 4. As mais líquidas são a 11 e a 4. Prefiro a 4. Já pega a preferencial ali, tem 100% de tag along, é uma empresa small cap, vale menos de 10 bilhões de reais. E essa aqui, mais barata que as demais, claramente, tanto no indicador preço-lucro, quase 5 vezes, e o indicador preço dividido pelo valor patrimonial da ação, de 0,80, ou seja, 20% de desconto em relação a todo o patrimônio líquido ou patrimônio dos acionistas. Isso aqui é um desconto bacana. Potencial de rentabilidade, segundo a fórmula do Graham, 132%. Sempre lembrando que a fórmula do Graham, ela tende a funcionar minimamente bem com empresas da velha economia, principalmente de utilidade pública, que é o tema que a gente está tratando aqui. Então a fórmula do Graham não é completamente inútil quando a gente está falando, veja bem aqui, desse tipo de empresa, da velha economia, de capital intensivo, empresas de utilidade pública, essa que é a ideia. Sendo que veja só aquilo que eu falei para vocês sobre reajustes periódicos das tarifas, dos preços públicos praticados por essas empresas. Elas têm essa garantia. Aqui no caso, foi o último reajustamento aprovado pela Agência Reguladora do Estado do Paraná no setor de saneamento, que é a AGEPAR. Aprovou ali 2,95% de reajustamento das tarifas praticadas pela Sanepar. Não foi um reajustamento alto, até porque o IPCA está controlado nesse período, está abaixo de 4%. Vai aumentar, tudo bem, tem essa previsão de aumento, mas por enquanto esse reajustamento foi um pouco baixo, mas nem tão baixo assim. Mas o importante é a garantia de reajustamento. A empresa não vai ficar ali com muita defasagem, exceto em cenários de pandemia, cenários complicados da nossa economia, em que sim, você vai ter suspensão de revisão tarifária por tempo determinado, tanto assim que a Sanepar acabou tanto sofrendo com crise hídrica e suspensão de reajustamento, mas aquilo foi uma grande oportunidade, porque veja, quem entendeu o negócio da Sanepar nesse período ficou acumulando ações aqui até ver essa grande disparada. A ação saiu de 3,27 na cotação ajustada, vamos mudar para a cotação padrão. Na verdade, você teria comprado aqui a 3,50. Até abaixo disso deu para comprar. Houve momentos em que era possível comprar a 3,20 e agora a ação está aqui, acima de 5 e está sustentando. Ninguém quer vender Sanepar nesses preços aqui não. E o grande evento hoje que existe com o Sanepar consta desse comunicado ao mercado, onde, em maio desse ano, a companhia informou o envio ao Conselho da Justiça Federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região da relação de precatórios para a inclusão no orçamento da União, que é onde fica ali as dívidas da União, do valor de 3,9 milhões, não, bilhões, aqui são bilhões, não se engane. Basta você conferir o processo judicial, que é esse número aqui, que você vai ver que são bilhões. Então, praticamente 4 bilhões de reais no orçamento geral da União, a favor de quem? A favor da Sanepar. Ela ganhou um processo judicial contra a União e ela tem direito a receber 4 bilhões de reais. E o prazo para pagar é de 18 meses depois que você faz a apresentação no orçamento da União ali dentro da relação de precatórios. Então veja que, basicamente, a expectativa do investidor e da Sanepar hoje é o seguinte: em 18 meses eu vou receber 4 bi no meu caixa. Olha que loucura. Sendo que a gente está falando de uma empresa que vale quase 8 bilhões. Ou seja, o que ela vai receber de caixa é 50% praticamente do valor de mercado da empresa. Isso é muito maluco, porque vai ser um dinheiro não recorrente, não operacional, claro, não faz parte da operação da empresa, é uma indenização judicial, mas que vai ter alguma destinação que vai gerar valor para o acionista de alguma forma. Seja porque a empresa vai usar isso para fazer recompra de ações, e isso tende a gerar valorização nas ações, ou porque a empresa vai distribuir dividendo extraordinário, vai ser um dividend yield muito alto, ou então ela poderia simplesmente fazer o quê? Além dessas duas outras alternativas, simplesmente integrar esse valor no patrimônio líquido, fazendo com que
o patrimônio líquido saísse de 10 bilhões, que é o valor atual, para 14 bilhões. E aí você teria um novo indicador preço sobre o valor patrimonial, que cairia para 0,40, por exemplo. Mais ou menos isso. E aí a ação estaria muito barata. Então, esse evento que vai acontecer daqui a 18 meses parece não ter sido ainda precificado. O mercado ainda não precificou esse evento. E aí você poderia me contrapor, mas e essa alta aqui? Não foi por conta disso? A gente precisa lembrar que a Sanepar ela teve uma alta bastante expressiva no seu lucro líquido. Quando você puxa aqui no Investidor 10 os dados de lucro líquido, você vai perceber o seguinte, que receita da empresa e lucro no ano de 2021, 1,18 bilhão e 5 bilhões de receita. Receita subiu para 5,67 bilhões e 1,15 bi de lucro. 2023 subiu para 1,5 bi e a receita subiu para 6,29 bilhões. Então veja que a receita vai crescendo bonitinha aqui. Essa crescente só denota que é uma empresa que tem sim reajustamento de tarifas e o lucro vem se recuperando. Isso mostra pra gente que na verdade a alta das ações é que ela estava barata demais e o mercado estava perpetuando crise hídrica, pandemia, algo que não fazia sentido. Então hoje, Sanepar, além de ser uma das mais baratas de acordo com a fórmula do Graham, mostrei aqui para vocês que o potencial de rentabilidade hoje é superior a 100%, tem todo esse contexto envolvendo uma indenização bilionária que vai fazer a ação ficar muito barata ou vai gerar na prática dividendo adicional, seja via pagamento direto ou recompra de ações. Por último, a ação mais barata dessa lista é a Neo Energia. Olha só o indicador preço-lucro dela, abaixo de 5, muito barata. PVP de 0,70, 30% de desconto em relação ao valor do patrimônio líquido, que é o valor que já pertence aos acionistas. Isso significa na prática que é mais barato eu comprar a ação, a empresa toda na bolsa, do que você comprar de fato o dinheiro que é dos acionistas. É muito louco isso, tá muito barato. E por que o mercado faz isso? Porque o mercado entende que a empresa não dá um bom retorno sobre o patrimônio líquido. Mas será que o retorno aqui é baixo? Vamos dar uma olhada aqui. Quando a gente olha aqui para o ROI da empresa, 14% e o ROIC 11%. Então ela dá retornos que não são tão baixos quando a gente olha para o setor elétrico. Esse aqui é mais ou menos o retorno médio aí do setor elétrico. De tal modo que fica a dúvida. Qual que é o grande problema com a Neo Energia? Que ela acaba não valendo muita coisa na bolsa de valores. Mesmo com potencial de rentabilidade de mais 150%, segundo a fórmula do Graham. Veja que nos últimos 12 meses ela caiu quase 15%, deu uma correçãozinha forte aqui. É uma empresa que cresce legal, tá? Cresce suas receitas ali próximo de 10%, mesmo já sendo uma gigante, ela é uma empresa bem grande, é uma holding que controla várias outras elétricas, por exemplo, e tem um desconto de holding bem alto também. E aqui, ó, CAGR de lucros dos últimos 5 anos, 14,52%. É um bom retorno. A empresa está crescendo bem o seu lucro, cresce razoavelmente bem a sua receita, tá com um bom retorno no seu patrimônio líquido, só que aí tem um risco aqui, né? A dívida tá alta, só que tá abaixo da média da empresa. Ela costuma ter uma dívida alta porque ela confia numa desalavancagem dos seus projetos, porque no setor elétrico a previsão de receita é muito alta. Então isso aqui não é o grande risco dessa empresa, porque senão a gente teria que ter várias outras elétricas tão baratas quanto ela, o que não é o caso, porque as elétricas negociam com esse tipo de indicador de endividamento. Indicador de endividamento de 3 a 4 vezes o EBITDA é muito comum no setor elétrico, justamente porque essas empresas preferem se alavancar, porque elas sabem que tem uma alta previsão de receita no setor que elas atuam e que elas vão conseguir pagar essa dívida ou reperfilar essa dívida com facilidade. Sendo que, veja, nesse ano, a empresa teve um crescimento de 12% no seu lucro líquido, então mesmo nesse ano ela continua crescendo. Veja que só num trimestre a empresa lucra quase 1 bilhão, ela é gigantesca. Ela gera de caixa 2,4 bilhão, é uma empresa muito grande que atua nos mais diversos segmentos. Ela atua tanto na distribuição, transmissão, geração e comercialização. O grande forte dela é distribuição, só que ela está fazendo fortes investimentos também na transmissão, gerando aquele alto endividamento. Só que o endividamento no setor elétrico é um custo baixo porque o risco é baixo, entendeu a lógica? Olha a quantidade de projetos de transmissão de energia elétrica que a empresa está sob implantação. Leilão de 2018, 2020, 2021 e 2022. Isso aqui vai gerar receita para a empresa, gerando ainda uma maior expectativa de retorno. Mesmo assim, o papel parece não andar. Isso é bom para quem quer acumular o papel no preço mais baixo. E um último evento da empresa, mais relevante, foi um comunicado ao mercado em que ela informou que a sua controladora, Iberdrola, uma empresa espanhola, fechou com a Neo Energia a criação de uma joint venture, a Carbon 2 Naturgy. Qual que é a finalidade dessa joint venture? Desenvolvimento de projetos baseados na natureza para a geração e posterior comercialização de créditos de carbono.
Então a ideia aqui é a seguinte: criar uma empresa, uma joint venture, voltada para a exploração no mercado de crédito de carbono. E aí você vai me perguntar, para que a Neoenergia está se metendo nisso? E a Neoenergia vai deter aqui 49% desse empreendimento. É que o que acontece é o seguinte: o mercado de crédito de carbono no Brasil ainda é pouco explorado, mas deve crescer muito. Só para você ter uma ideia, a projeção é de um crescimento de 15 vezes até 2030 do mercado de crédito de carbono. Por quê? Porque esse aqui é o prazo definido no Protocolo de Quioto para a redução de dióxido de carbono. E o crédito de carbono vai ser muito utilizado pelos países para o cumprimento dessas metas que foram definidas no protocolo. Então a ideia aqui é a seguinte: esse é um mercado pouco explorado. No Brasil, nem tem um mercado regulado, mas a Neoenergia já enxergou o valor nisso e sabe desse potencial. A gente está se aproximando de 2030, faltam poucos anos. E aí, é uma das poucas empresas hoje que está criando uma joint venture nesse sentido. Eu considero interessante essa aposta da Neoenergia. Mas lembra que eu estava falando do grande risco da Neoenergia? O risco está aqui no controlador, Iberdrola. O que acontece? Primeiro que a gente teve, no ano de 2021, um acordo entre a Neoenergia e seu controlador, em que a Neoenergia acordou pagar royalties pelo uso da marca Iberdrola. Olha que loucura. Eu sou uma empresa controlada pela Iberdrola e eu vou pagar royalties para usar a marca da minha controladora. Isso não fez o menor sentido. A ação caiu, foi um escândalo à época, porque não fazia o menor sentido. Por que eu tenho que pagar royalties? Então, isso ficou claro como uma questão ruim de governança. No sentido de, o controlador está querendo tirar dinheiro da Neoenergia acima dos minoritários, porque minoritário não tem direito a esse tipo de coisa. Tá vendo? Esse tipo de ruído de governança, o mercado é calejado, fica com medo desse tipo de coisa. Então isso aqui também faz com que a ação da Neoenergia não tenha uma performance tão boa quanto outras elétricas. E para além disso, a gente tem que pensar no seguinte: 30% da empresa é Previ, então tem Estado aqui. Então você tem um controlador meio duvidoso, você tem o Estado, e Iberdrola pode eventualmente fechar o capital da Neoenergia. A gente está vendo diversos fechamentos de capital, a S Brasil sendo vendida. Então, todo esse tipo de movimento, mesmo que não seja da Neoenergia, afeta a credibilidade da Neoenergia, principalmente se ela vai continuar na bolsa de valores. Só que aí tem um detalhe: mesmo que haja fechamento de capital, se você compra num valor muito abaixo do valor patrimonial, por exemplo, hoje, com PVP de 0,70, você tem um valor patrimonial da ação de R$26, se você comprar a ação a 18, você não vai perder dinheiro, até porque essa é uma ação com 100% de tag along. Então, se fechar o capital, vai ter que recomprar pelo menos o valor patrimonial. Não tem como, ninguém vai aceitar esse tipo de coisa de não pagar pelo menos o valor do patrimônio líquido. Então, hoje, abaixo do patrimônio líquido, é um bom negócio, dá para ver que é um bom desconto em Neoenergia, apesar desses riscos de governança e de fechamento de capital que eu comentei com vocês. E é uma ação que paga um dividend yield até interessante, não é tão alto assim, mas é ok. Aqui seria mais voltado para o desconto enorme que ela negocia e aí o bônus seria esse dividendo. Sendo que o ranking dessas ações que eu mostrei para vocês aqui nesse vídeo, você pode pegar aqui no Investidor 10 e filtrar aqui por menor indicador preço-lucro. E aí você tem a Neoenergia no topo. Eu só coloquei ações do setor de utilidade pública, por quê? Porque aqui eu vou pegar as empresas de utilities, basicamente saneamento e energia. E aí na segunda colocação você tem a Celesc, e aí você vai me perguntar por que você não colocou a Celesc aqui no vídeo? Porque a Celesc ela é uma empresa com baixíssima liquidez, só está no setor de distribuição de energia elétrica, paga um dividendo extremamente baixo, então eu nem quis tratar dela aqui nesse vídeo. Aí a gente tem Sanepar, Cemig, com gás eu não considero uma boa ideia, negocia um indicador preço-valor patrimonial enorme, então ela é bem cara aqui nesse sentido. Transmissão Paulista eu não trouxe porque hoje está uma discussão muito grande entre os investidores profissionais se realmente a ação preferencial de Transmissão Paulista vale 24 e pouco. O pessoal está querendo pagar 23,50. E aí então sobrou a Copasa, por isso as 4 ações desse vídeo. E só mais um recadinho aqui para vocês. Caso você esteja com o imposto de renda da Bolsa de Valores em atraso, eu indico o aplicativo da Grana. Ele é indicado pela B3, demonstrando segurança para todo investidor. E por meio desse aplicativo, você consegue retificar seu imposto de renda e ainda regularizar impostos em atraso, DARFs em atraso desde 2020. E tudo isso é feito pelo próprio aplicativo. Você não precisa ficar saindo do aplicativo, trabalhando à toa, não. Você consegue tudo internamente no aplicativo da Grana. Basicamente, você tem um aplicativo que vai resolver todo o problema da Bolsa de Valores no Brasil e imposto de renda para você. Para baixar o aplicativo, é gratuito, já teste
E se você assinar o plano mais grana, que é o mais completo de todos, com o cupom MIRAI, você vai receber 25% de desconto. De novo, link aqui embaixo e também no primeiro comentário fixado. Mas e aí? O que você achou da lista desse vídeo? Você gosta dessas ações? Tem em carteira? Alguma delas está no seu radar? E já compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos para que ele alcance mais pessoas. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!